Para a glória de Deus, nós temos um espaço para louvar ao Senhor, para engrandecer o seu nome. E que nós possamos usar esse espaço para verdadeiramente engrandecer a Ele. Verdadeiramente dedicar as nossas vidas, como foi dito aqui no louvor, né? A minha vida dou a Ti, Senhor. Que quando nós nos tornamos verdadeiramente cristãos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós dedicamos o nosso coração a servir ao Senhor, tudo muda. A mensagem que eu vou trazer hoje, o Tiago Leandro me mandou mensagem mais cedo e me perguntou qual seria o tema, qual seria o texto. E às vezes as pessoas não entendem a questão do amor e da lei. Eu abri ali agora o esboço que eu fiz da mensagem, a minha filha: pai, o senhor vai pregar o que eu lhe perguntei, não foi? E eu tenho, amados, o privilégio que Deus me deu de ter uma família nos pés do Senhor. Foi um dos primeiros requisitos que eu pedi ao Senhor quando eu me propus a casar. Foi que dentro do meu lar o Senhor habitasse. Aleluia. E eu sou muito grato, porque o que Deus tem feito na minha vida, eu estava comentando hoje na casa do João, a respeito de quão difícil foi a minha infância, a minha juventude, por não ter um lar estruturado, por não ter a presença de Deus na minha família. Aí muitos vão dizer que existe maldição hereditária. Eu disse, não, existe comportamentos hereditários. Existem vivências. Existem momentos em que você vai vivendo ali, vai vendo o que a sua família vai lhe propondo enquanto jovem, e você acha que aquilo é a verdade. Até você amadurecer e aprender e conhecer que tem um Deus. Vou dizer melhor, até Deus te escolher. Porque na verdade Ele já te escolheu lá atrás. Mas é necessário que nós passamos por algumas etapas das nossas vidas em que nós só vamos entender, que nós só vamos enxergar que verdadeiramente Deus nos escolheu naquele tempo propício dele, que nem sempre é o nosso. Então eu sou grato a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. E vez por outra minha filha vem e diz: pai, eu quero entender disso, da palavra de Deus. Pai, eu não estou entendendo isso aqui. Mas é um privilégio para mim falar de Cristo. Porque subir aqui e pregar é satisfatório. Muito. Porque aqui eu estou fazendo um chamado do Senhor na minha vida. Eu estou cumprindo aquilo que Deus me estabeleceu como sacerdote. Como pessoa que foi chamada para levar o evangelho e a palavra dele. Não só aqui, mas em qualquer lugar que eu vá, em qualquer atitude que eu tome. Esse é o desejo do Senhor para a minha vida. Para a de vocês também. Para todos que um dia fomos escolhidos e separados para falar dele. Esse é o verdadeiro intuito de ser cristão. É ser seguidor de Cristo. Ser imitador dele. Então eu fico feliz. Porque se você observar, Deus vai lhe dar oportunidades, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho. Glória a Deus. Estava melhor. Não, tá bom. Tá ótimo. Eu estou me ouvindo muito bem. Eu baixo um pouquinho o... Deus vai nos dar oportunidades para vivenciar e para falar dele. E a Ana Lívia me perguntou sobre eu acho muito lindo nela esses detalhes que ela disse: pai, não sei se foi no YouTube que ela falou, ou foi em algum lugar, que a gente tem que guardar o sábado. Aí eu, pronto, pois agora vou pegar a Bíblia e vou lhe explicar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 12. O livro de Mateus, no capítulo 12. Essa mensagem foi Deus que tocou no coração da Ana Lívia para me pedir essa explicação, e Deus tocou no meu coração para trazer para a igreja.
partir do 1º. E naquele tempo passou Jesus pelas searas. Em um sábado, seus discípulos tinham fome e começaram a colher espigas e comer. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe a Jesus: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito, fazem no sábado. Ele, porém, respondeu-lhes: não tendes lido acerca do que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como ele entrou na casa de Deus e comeu dos pães da apropriação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Versículo 5. Ou não tendes lido na lei que os sábados os sacerdotes violam o sábado e o templo e ficam sem culpa? Pois eu vos digo de que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Amém. Amados, o que Jesus quis dizer para os fariseus, no meu pensamento e no que eu falei para a Ana Lívia, é o que nós vivenciamos todos os dias como cristãos. Nós temos o privilégio, ontem eu estava no café teológico, tinha poucas pessoas, mas a gente tem um privilégio de analisar as escrituras. Eu achei muito bonito, e também vem do café teológico, uma pregação que a Maírle, filha do subtenente Misael, trouxe. Porque nós temos o privilégio de estar numa igreja a qual Paulo, lá atrás, falava que achava bonito os crentes de Bereia, porque eles escutavam a mensagem, iam conferir na Bíblia, na palavra de Deus, se estava correta, se o que aquele homem estava falando era verdade. E nós temos o privilégio e a liberdade de analisarmos. Nós somos uma igreja numa comunidade pequena. Queremos crescer, mas queremos crescer da maneira certa. Não com quantidade de pessoas. Queremos que o mundo todo seja salvo. Esse é o desejo do coração de Deus, não só o nosso. Ora, se eu pudesse, eu traria todos os meus irmãos, a minha casa, os meus vizinhos, enchia aqui essa igreja e disse: vocês vão ouvir aqui nem que não queira, mas vocês vão ouvir a palavra de Deus. Mas Ele é soberano e tão grande, tão amoroso, que Ele nos dá o direito de escolha. E eu já participei de outras igrejas, onde a gente não poderia questionar, perguntar, indagar, ter opinião. No Brasil nós somos um estado laico, tem inúmeras religiões. De todo tipo que você quiser escolher. As pessoas desenham um Deus na sua cabeça a seu bel prazer. Tem um monte de igreja aí que é legalista ao ponto de fazer o que os fariseus faziam. Só é sábado, não pode. E nós temos o privilégio de ser uma igreja aberta. Não somos liberais. Não negociamos os valores cristãos, aquilo que a gente aprendeu com Cristo. Não fugimos dos mandamentos em que Ele nos deixou, mas nós temos, assim eu creio no meu coração, que nós temos um dever maior, que é de transformar toda a lei em amor. É de mudar o peso da lei pelo que Jesus faria naquele momento. Assim como Ele fez com Maria Madalena, assim como Ele fez em tantas outras. Para dar continuidade, amados, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 12 também. Aqui vai falar dos mandamentos, de onde vem o sábado, por que se deve guardar o sábado. Já adianto, o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo, que assim nós cremos, que Ele é um só, e é três, e que a nossa capacidade humana não consegue compreender a grandeza que é um Deus ao mesmo tempo ser três. Ele está lá desde o início, até agora cuidando das nossas vidas. Tem um fato interessante sobre o Velho Testamento, é que as pessoas costumam dizer que o Velho Testamento não vale mais, agora é só a graça. De fato. Mas será que se a gente esquecer todas as leis que foi o Senhor que deu ao povo de Israel, nós viveríamos bem? Vamos supor, se nós tirássemos só um dos mandamentos que o Senhor deixar, nós conseguiríamos viver como sociedade bem? Nós tirássemos só assim, ó, não cobiçarás o que é do próximo, a mulher, o carro, o bem, nós viveríamos bem? Então, os mandamentos, ele foi um mal ou foi um bem? Aí as pessoas costumam a dizer e a pensar, não, Deus mudou. Não, Deus não mudou. Deus, ele é atemporal, indiferente de nós que existimos agora no momento, e daqui a pouco tempo nós não existiríamos mais, ou não vamos mais existir. Deus, ele era desde o princípio. Ele é onipresente. Ele estava na fundação do mundo. E as necessidades do homem, ele trata até hoje. A palavra dele não mudou. E nunca mudará. Vamos ler. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: estes mesmos mês, vós será o princípio dos meses, entre vós será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome para ti um cordeiro. Espera aí, amados, que eu acho que eu errei aqui o texto. Deixa eu ver se é no 21. Desculpa, amados. Desculpa, perdão. É o capítulo 21. Me perdoe. Eu confundi o 12 de Mateus, eu anotei aqui e acabei indo para Êxodo. É Êxodo capítulo 21. Tu põe aí, Tiago? Tiago e o Leandro vai pular para não tirar muito tempo. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se, amados, eu perdi completamente aqui. Amém. E falou Deus. Desculpa, amados, é no 20. Perdão, é 20. Eu vou ler já para adiantar. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares ao que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 5, parte B. Versículo 6. E faço misericórdia em milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o seu nome em vão. 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Pronto, vamos ler até aqui porque os demais a gente sabe. 9. 6 dias trabalharás e farás para toda a tua obra. Amém, amados. Essa parte de Êxodo eu queria trazer para vocês, porque assim como os fariseus, nós fazemos isso também. Nós nos apegamos à lei e deixamos de olhar para o amor. Ah, Jace, então eu tenho que olhar só para o amor e esquecer a lei? Não. Porque Jesus, ele mesmo sendo amor, ele não deixou de cumprir uma só lei. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo e em nada pecou.
A raiva maior dos escribas, dos homens religiosos, era porque Jesus não via falha nele. Então eles ficavam procurando minuciosamente achar um defeito em Jesus para que pudesse culpá-lo. Eles ficavam buscando a todo tempo algo em Jesus que pudesse mostrar que Jesus estava descumprindo a lei. Ora, o que Jesus vem dizer no texto? Vamos voltar a ler novamente. A partir do 2. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ponto. Tem muita coisa, amados, que aos nossos olhos humanos não é lícito fazer. Eu vou trazer um pouco da reflexão que eu trouxe para Ana Lívia, porque para entrar na mente dela é diferente da nossa, que somos adultos, né? Nós temos uma mentalidade mais aflorada e mais vivida, e já passamos por certas coisas. A gente pode se dizer que sabe o que é certo e o que é errado, mesmo que não seja, mas na nossa concepção humana, nós sabemos que é errado eu pegar um carro e sair em alta velocidade, e se vier alguém no meio, que saia correndo, porque senão eu passo por cima. A gente sabe que isso é errado. Então, eu para Ana Lívia, eu fiz da seguinte forma: o que Deus queria dizer para nós, Ana Lívia, era que nem sempre nós devemos julgar o nosso próximo perante a lei com severidade. Aí eu usei a seguinte ilustração. Eu não posso matar, correto? Eu não posso tirar a vida do meu irmão. Mas se vier alguém à noite tentar entrar no meu lar e fazer mal à minha família, é a minha vida ou a dele? O que você faria? Você entregaria a vida das suas filhas, do seu filho? Não, pode matar, porque eu não posso lhe matar. Pode abusar, que eu não posso fazer nada. Então, por amor à minha família, eu ia defender a minha honra. Eu disse: meu amigo, me desculpe, mas... Por que isso é simples para entender para ela? Agora vamos trazer para a nossa vida, vamos trazer para o nosso dia a dia, vamos trazer para as intempéries que acontecem na nossa vida. Vamos levar para o lado em que a gente olha outras religiões, ou mesmo quem está fora no mundo. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas aprisionadas no álcool, na droga, na prostituição, e muitas das vezes nós olhamos para aquela vida e dizemos: olha, quer nada com Jesus. Quer nada. Está aqui a lei dizendo: olha, se você, meu irmão, não buscar o Senhor, se você, meu irmão, não vier para a igreja no domingo à noite, vai direto para o inferno pretinho. Salvo por quê? Porque nós estamos domingo à noite na igreja. Eu já fui para o culto, eu já pregou a mensagem, eu disse que sou do Senhor, levantei a mão e disse: Senhor, eu sou teu, glória a Deus, aleluia. E ele não foi, ele não veio. O que é que Jesus nos ensina? Deixa a lei um pouquinho de lado. Não precisa tu ser tão cruel com o teu irmão. Dentro daquela vida, amados, pode ter certeza que tem. Na vida de um alcoólatra, de um drogado, ou de qualquer pessoa que ainda não conheceu, que talvez esteja ainda na ignorância, porque tem dois pontos. Tem pessoas que ainda não conheceu Jesus. Ele ouviu falar. Porque conhecer Jesus, amados, quando a gente conhece, a gente muda totalmente. O nosso sentido, o nosso pensamento, a nossa percepção, o nosso olhar para ver o próximo muda. E tem pessoas, é igual aquela parábola que o Senhor Jesus disse: olha, eu saí jogando as sementes e caiu, vi uma que floresceu, veio os espinhos e matou. Pronto, tem pessoas que eles conhecem Jesus, aí vem as dificuldades da vida, vem as intempéries, vem os espinhos e acaba matando, afastando do Senhor. E a gente, olha, estava aqui na igreja, não quer nada com Jesus. Acontece, amados. Nós temos que ter a mesma percepção que Jesus teve para dizer para os fariseus que, olha,
aquela vida ainda é de Jesus. Ela pode não estar aqui, ela pode não estar no domingo, ela pode não estar vindo na ceia, ela pode não estar pregando o evangelho, mas ela ainda é de Jesus. Jesus ainda tem um plano lá fora. Ele quer usar a nossa vida para cuidar da dele lá. E se Deus... Eu me lembro claramente de uma visita que eu fiz no tio da Kelly, ele me indagou assim, e se você cair? Eu disse, eu peço a Deus que lhe levante para me trazer de volta, para falar que eu sou necessário no reino de Deus. Porque nós somos necessários no reino de Deus. Ele disse, eu vou para o Pai, mas vou deixar o Espírito Consolador para que vocês vão e preguem o Evangelho, para que vocês cuidem de vida. Nós não podemos, amados, sentar num banco de igreja e olhar o mundo lá fora e julgar aquele povo porque está perdido, porque não quer Jesus, porque vai morrer. Principalmente outras religiões. Eu nem gosto de falar sobre outras religiões, de debater. Eu tenho pessoas que conheço, né? Não tenho amizade de estar na mesa, de conversar, de estar no lar, mas essas vidas, como eu disse, tem dois pontos diferentes. Tem elas que ainda estão na ignorância, que não souberam ainda quem é Jesus. Talvez conheçam os crentes. Olha, os crentes, um bando de doido. Já ouviu essa frase? Deixa de estar aqui curtindo para estar um domingo de noite, ao invés de estar aproveitando a família. Eles não sabem, amados, infelizmente, eles não sabem o prazer que é estar louvando ao nome do Senhor, sentindo a presença dEle, entregando a nossa vida, entregando a nossa semana, entregando os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes. Quando eu venho aqui, amados, eu penso no mundo todo que está ao meu redor, claro, né? Tem pessoas que eu nem conheço, não tem nem como eu pensar. Mas eu fico imaginando, meu Deus, se eu tivesse aqui do meu lado, aquela pessoa que eu tanto amo, que eu tanto oro, aquela pessoa que é tão aprisionada, que precisa de ouvir uma palavra, ela precisa que a gente ame, assim como Jesus amou. Ela precisa que a gente esqueça um pouquinho a lei, o peso da lei. Amado, se Jesus fosse olhar só para a lei, ele cumpriu. Vou continuar dizendo, ele cumpriu toda a lei. Ele não tropeçou um tracinho sequer. Mas ele não deixou de amar um só segundo. Ele olhou para Maria Madalena e disse, mulher, perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais. Ele não quis saber quantos pecados, quantos anos, por que ela pecou, de onde foi que ela veio, com quantos ela traiu, com quantos isso aqui. Não. Ela só disse, perdoados estão os teus pecados. Quem ia atrás de julgar eram os fariseus. O que os fariseus queriam cumprir a lei, era o que eles não queriam. Na verdade, é o sistema farisaico que tem dentro de nós. Na verdade, a gente não quer cumprir a lei. A gente não quer porque... Tem mais um que eu lembrei agora, de um primo estava almoçando lá em casa e ele disse, não, o Velho Testamento serve mais de nada, é para a gente só ter base e aponta só para Jesus. Eu disse, não, mano. A gente não pode esquecer, não. Já pensou se a gente esquecer os mandamentos de Deus? A gente não pode. O Senhor fez aquilo ali para cuidar do povo. Ele fez aquilo ali para haver comunhão, para haver... O princípio dos mandamentos, eu estava lendo os capítulos antes, e o sogro de Moisés viu Moisés sentado e julgando o povo. E aí o Senhor vai e diz, para melhorar, para Moisés não ficar pesado, eu vou dar aqui os mandamentos para que o povo não precise estar ali todo o tempo dizendo, Moisés, o fulano pecou, Moisés, a irmã caiu, irmã Moisés. Então Deus fez tudo isso com amor, amados. Não foi com perversidade, não. Agora, ele é onisciente, é onipresente e onipotente. Então, ele estava desde o começo e ele está além. Ele já sabe o que eu e o que você vamos fazer. Ele é onipresente. Então, do nosso futuro, ele já sabe. Nós não sabemos. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Ele nos deu esse livre-arbítrio. Mas o Senhor, ele é onisciente. O que quer dizer isso? Ele sabe da consciência do homem.
Ele sabe a capacidade que nós temos. Então, quando Deus deu os mandamentos a nós, Ele já deu na certeza que nós não conseguiríamos cumprir. Porque se nós conseguíssemos cumprir os 10 mandamentos, pelo menos esses, não precisaria Jesus vir, não era? A palavra de Deus diz que não havia um só justo. Então, se nós conseguíssemos cumprir todos os mandamentos, tudo que Deus pediu para a nossa vida, não precisaria enviar o próprio Filho para morrer pela nossa vida. Concordam? Então Deus já sabia. E Ele fez isso porque, na minha concepção, no meu entendimento, Ele disse assim: eu vou dar a eles a oportunidade deles entender por que é que eles precisam de mim. Porque Jesus, amados, Ele é amoroso, Ele é sábio, Ele é poderoso, Ele entende muito mais de nós mesmos do que eu e você. Ele entende das nossas necessidades, quer ver? Quantas vezes você orou pedindo algo, clamou, fez campanha de 7 dias? Estou brincando, amados. Mas quantas vezes o Senhor não te deu? E você ficou: acho que Deus esqueceu de mim. Mas sabe por quê? Que Ele talvez ainda não lhe deu, ou não vai lhe dar, ou lhe deu um não. Porque Ele sabe que tem coisas que nós não sabemos administrar nas nossas vidas. Tem gente que não pode ter muito dinheiro, que gasta e vai embora e acaba se deslumbrando e esquece de Deus. Então, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe da nossa capacidade de pecar, Ele sabe que nós somos falhos, e Ele sabe que nós, mais do que nós mesmos. E Ele disse para o profeta Jeremias: olha, antes que tu fosse gerado, eu já te escolhi. Ele é além, amados. Ele já nos escolheu para cuidar de vidas. É porque nós temos a certeza que nós vamos morar no céu. Porque nós somos bons? Não. Mas porque Ele já veio, já morreu por nós, já derramou o seu sangue, já cuidou das nossas vidas. O amor é o maior que a lei, pois o amor você obedece. Só um momento, amados. Por que eu escrevi o amor é maior que a lei? Porque o Senhor lhe deu os 10 mandamentos e nós não conseguimos obedecer os 10 mandamentos. Vez por outra, um lá pecava, pegava um cordeirinho, faca no cordeiro, sacrificava, estou limpo do meu pecado. Aí próximo mês, faca no cordeiro, perdoado. Faca no cordeiro, perdoado. Virou oblação, virou uma coisa sem sentido. Virou algo que Deus já sabia que isso ia acontecer. Ele deu os mandamentos e cada fase da palavra de Deus, lá do início aponta Jesus e lá no final vai apontar para Jesus. Mas Ele deu sabendo que eu e você não conseguiríamos fazer tudo aquilo que nós deveríamos. Por isso Ele enviou Jesus. Por isso Ele enviou o amor. Por isso Ele trouxe a indagação. O versículo 5. Ou não tendes lido na lei que os sábados sacerdotes violam o sábado no templo e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. É o que eu acabei de falar, amados. Jesus, Ele não está olhando para as nossas vidas e contando os nossos passos, assim eu imagino, da seguinte forma: eu hoje dei uma esmola, um ponto para mim. Eu hoje perdoei o rapaz que me trancou no trânsito, mais um ponto para mim. Eu hoje
Dei bom dia para aquele vizinho chato. Mais um ponto para mim. Ele não contabiliza a nossa vida assim não, amados. É necessário que a gente faça isso por prudência, por moralidade, por viver bem. Como é que tu diz que é de Jesus e tu amaldiçoa teu irmão? Como é que tu diz que é de Jesus e tenta tirar a vida do outro? Como é que tu diz que é de Jesus e tenta ter o que é do próximo para ti? A gente não obedece, assim Jesus ensinou, a gente não obedece porque tem lá os 10 mandamentos. Olha, se eu não matar, aí é que eu vou me dar bem. Se eu não cobiçar, aí é que eu vou me dar bem. Não, a gente obedece agora porque Jesus, ele diz, olha, crê em mim, eu salvo tu e tua casa. Vai lá, faz o bem, cuida do próximo, unge o teu irmão, cuida do que está perdido, cuida da viúva, cuida de quem precisa. Leva o meu amor, leva o meu evangelho, fala de mim. Diz para ele que eu amo. Usa a misericórdia. Era o que Jesus queria para as nossas vidas. Ele queria dizer isso para os fariseus, amados. Ele queria dizer isso, olha, vocês ficam aí, todo pomposo, todo bonitão, apontando e julgando, sendo que vocês mesmos não conseguem cumprir. Ele chamou eles de sepulcro caiados. Que nós não façamos isso, amados. Que nós não ficamos dentro de uma igreja, dentro de uma religião, dizendo que tem um Deus para olhar para o mundo e julgar o mundo. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para fazer a boa obra. A boa obra é com amor. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, repetindo, você não vai julgar, você não vai condenar ninguém, você não vai sair pecando. Você vai pecar? Vai. Por quê? Porque nós somos falhos. Se nós fôssemos perfeitinhos, não precisava o próprio Deus enviar o Filho dele para vir tirar os pecados do mundo, para vir purificar a nossa vida, para vir salvar-nos. Porque nós somos, amados, criaturas, falando de mim, da minha pessoa, incompreensíveis. Tem dias que a gente se levanta, só Jesus para aturar, que às vezes nem a esposa, às vezes nem quem trabalha com a gente. Eu sou complicado, eu sou terrível, pecador assumido, mas tem algo que eu não negocio. Talvez eu não mereço o olhar do homem, o perdão do homem, nem muito menos o de Deus. Mas Ele decidiu, amados, mesmo sabendo que eu sou falho, pecador, Ele me deu 2 filhas lindas, me deu uma esposa maravilhosa, Ele me deu um lar, coisa que eu nunca tive. Ele colocou dentro do meu coração, tenho certeza que foi Ele, o desejo de amar o próximo. Não vem de mim, amados, não vem. Eu, por mim, eu trabalharia, gastaria meu dinheiro todo comigo mesmo, tendo mais propriedade, mais carro. É assim que a gente faz, né? É assim que a gente é induzido na vida. Vou trabalhar para ter um carro melhor, vou trabalhar para ter uma casa melhor, vou trabalhar para ter uma estrutura melhor. Tem hora que a gente tem que esquecer isso. Deixa o mundo aí, vai ficar tudo. Eu prefiro que o Senhor use a minha vida para amar o outro. Porque, amado, se você ama Deus acima de todas as coisas, você não vai olhar para o seu semelhante e desejar o mal dele nunca. Eu não vou conseguir ser o Jarderson perfeito, nem para minha esposa, nem para ninguém. Pode esperar, irmão. Se você estiver caminhando comigo, pode esperar que vez por outra eu vou dar um vacilo com você. Eu vou ser um para pedir perdão. Porque eu sou bom não, porque eu vou olhar para a palavra de Deus e dizer, meu pai, não interessa não quem é que está certo. Vamos fazer as pazes? Vamos voltar para Jesus? Vamos caminhar juntos? É isso que nós precisamos, amado. É deixar o peso da lei lá no Velho Testamento. Vamos cumpri-las por amor de Cristo. Pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Vamos continuar amando. Faça o bem, leve amor sem julgar. Seja cristão na essência. Não é somente estar na igreja, vir ao culto. É amar, amados. Para finalizar, eu vou falar de um dos momentos também da minha vida. Porque eu não posso falar da vida dos outros, porque eu não sei a percepção que cada um tem. Mas eu tento levar a minha vida da seguinte forma.
Eu tenho amigos em várias religiões, em diferentes. Delas em que a própria palavra de Deus condena e diz que é satânica. Não sou eu que digo, é a palavra. Mas eu não vou sair da minha casa e lá na casa daquele meu amigo e dizer assim, ou tu se converte ou tu vai para o inferno. Ou tu volta para Jesus, está aqui, Deus está dizendo, olha, aquele que não crê em mim, vai para o inferno. Mas aquele que crê, porque a gente usa a palavra de Deus para matar o próximo, irmão. Era o que os fariseus faziam. Ele usava a própria palavra para matar o outro. Eles manipulavam usar o outro. Chega aqui, vamos fazer aqui nossa rodinha. Ó, fulaninho, tá vendo ali? Tá traindo a esposa. Pedra nele. Não era para apedrejar? A lei diz que apedreja. Apedreja, mata. Jesus, ele viu Zaqueu em cima da árvore, amado. Zaqueu era publicano, cobrador de impostos. Ele roubava do povo de Israel, de quem já não tinha, de quem era escravizado. Esse sim era para pegar uma lapada boa. Não era, papi? Mas Jesus, ele vê o coração, ele vê diferente, amados. Eu peço a Deus todos os dias isso, que Ele coloque a percepção dEle dentro do meu coração. Para mim olhar para o outro, o pecado do outro não apontar. Voltando a falar da religião, eu não vou, amados, na casa de ninguém, condenar ninguém. Deus, Ele vai te dar a oportunidade de tu falar dEle, do amor dEle. Ó, enquanto alguém estiver falando assim, mas tu é crente, eu já ouvi muito isso. Tu é crente, diz que a gente vai para o inferno, só tu é salvo. Aí eu poderia dizer, irmão, isso mesmo. A palavra de Deus diz que eu, fui lavado, remido. Ele morreu por mim. Eu sou salvo sim. Aí eu disse, não, irmão. Você também vai ser salvo. Agora você vai me dar a oportunidade de mostrar para você o que é ser um crente, o que é ser um cristão de verdade. Porque um cristão de verdade, ele não é um fariseu, amados. Não temos que ser fariseus nos tempos de hoje. Nós temos que entender que quem está lá fora é porque ainda não conheceu, ou porque os espinhos, ou a maldade, ou alguma coisa nessa vida levou ele para longe. Mas não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para reconciliação, é para chamar, é para trazer, é para atrair. Ele veio, foi para isso. Ele não saiu brigando com o samaritano, brigando com o fariseu. Ele não ia atrás dos fariseus, ao contrário, os fariseus que iam até ele. A não ser quando ele foi no templo do Senhor. E estavam fazendo a casa do Senhor de comércio. E ele chegou lá e fez tudo aquilo. Então, amados, eu peço mais uma vez que o amor vença a lei. Que a nossa percepção seja o olhar de Jesus. Que nós possamos olhar para o mundo, para o próximo, para as outras religiões. E dizer, olha, eu não sei no que é que você crê. Talvez a gente até estude e saiba de alguma coisa, né? Tipo algumas que a gente já conhece, que a própria palavra de Deus condena. Algumas não, todas. Mas não vai ser dessa maneira, instigando, brigando, discutindo, apontando, que você vai conquistar, não. A pessoa para você, não. Para Jesus, no caso, né? Quando eu estava com um vizinho lá da loja, e eu disse, eu não sei a percepção de você, nem qual é a sua religião. Mas você me vê aqui no meu trabalho, eu não falo muito da minha. Mas se você quiser ouvir de Jesus, eu tenho algo para te falar. Ele te ama. Ele te ama de maneira tal que Ele não se importa o que você fez ou o que deixou de fazer. Ele quer ter um relacionamento com a tua vida. E se nada na tua vida, uma hora não der certo, e se por algum momento tu se achar perdido, ou quiser descobrir quem é Jesus de verdade, aí tu pode me chamar, que eu trago a palavra de Deus para tu. Eu vou junto contigo ler, eu te convido para ir à minha igreja, e eu te garanto que ninguém vai te apontar. Ninguém vai olhar para o teu pecado.
É por isso, amados, que as pessoas saem fazendo igreja atrás de igreja, doutrina atrás de doutrina. É porque esqueceram do amor, esqueceram da misericórdia de Jesus, esqueceram que Ele veio salvar e não condenar. Ele diz: eu não vim ao mundo para condenar, eu vim ao mundo para salvar. Amado, se Jesus, que deu a vida na cruz, sofreu açoites, a negação de nós mesmos todos os dias quando nós pecamos, não condenou, Ele vai vir julgar. Mas agora não, agora é o momento de abraçar, de trazer, de cuidar, de amar. O amor é maior do que a lei. Amém. Glória a Deus.